Baruch Shem Kevot Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom Haverim, Shalom para todos, Shalom amigos. Você que nos prestigia com a sua participação a cada programa que é realizado aqui no canal Teshuvah Total. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando pela primeira vez, ou quem sabe recentemente passou a estar conosco estudando a Torá de Adonai, bem como os textos dos escritos nazarenos, como é a proposta aqui. O meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que fazem parte aqui do grupo de Morim, de professores do canal Teshuvah Total. E é sempre uma honra estarmos juntos mais uma vez, depois de grandes ensinos que aprendemos ontem com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, e que sempre temos algo a aprender, sempre, gente, sempre que nos reunimos. Quando se trata de estudar a Torá, os profetas, os escritos nazarenos que tomam por base a Torá naquilo que está registrado nestas cartas, nestes livros, então sempre existem lições para nós. Tá bom? Eu quero aqui desde já agradecer a todos pelo incentivo, tá bom? Que a todos o trabalho que é desenvolvido aqui no canal, não só aqui em Maasei Hashlichim, mas também em todos os estudos que são realizados aqui, tá bom? Muito obrigado pelo incentivo, pelo carinho, pela sua participação. Alguns irmãos gostam de escrever no chat, outros preferem ficar um pouco mais reservados, né? Sem problema algum, meu irmão, fique tranquilo, tá? Sem problema algum. E para mim é sempre uma honra, bem como para todos os professores do canal, produzir cada estudo que é apresentado aqui. Talvez você que vê o resultado final, que é a apresentação de cada estudo, de cada sequência de slides, talvez você não tenha noção, né, de como a gente tem que separar um tempo durante a semana para preparar o material, os slides, verificar os textos bíblicos, verificar direitinho as palavras em hebraico, né? Isso realmente a gente tem que parar para fazer isso, além, claro, das nossas atividades semanais, né, de cada professor, né? Então, e ainda com todo esse esforço, eu digo que é uma honra e é um prazer poder estar aqui compartilhando com você estes grandes ensinos que vêm da Torá e que aqui em Maasei Hashlichim, Atos 2, Emissários, estamos estudando a carta de Lucas, né, que ele dedicou a Teófilo, que você conhece como Atos dos Apóstolos, também conhecido assim, tá? Atos dos Emissários, tá certo? Então, e nós estamos já no capítulo 5, e só para contextualizar você de onde nós estamos, em relação ao relato de Lucas em sua carta, nós estamos vindo do contexto que já iniciou na aula anterior, quando nós estudamos a respeito de Ananias. E hoje falaremos do que aconteceu com sua esposa Safira, certo? Portanto, o assunto do momento aqui é justamente o que aconteceu entre esse casal, Hananiah ve Shapira, Ananias e Safira, e os Shalechim, os emissários, principalmente Shimon Kefa, que aqui é apresentado com o nome de Petrus. Esse é o nome dele, na verdade, vamos dizer assim, ele também tinha esse codinome, né? Petrus. Seu nome era Shimon. O nome dele, Shimon. Também era chamado de Petrus. Aí, transliterando para outras línguas, no nosso idioma, no português, ficou Pedro, né? Mas Petrus, tá certo? Também era chamado assim. Seu nome, Shimon, chamado pelos seus irmãos de Shimon Kefa, bem como pelo nosso querido Mashiach Yeshua, tá bom? Então, o que nós já estudamos na lição anterior, que
Hananiah, pelo fato de ter separado a partir da venda de uma de suas propriedades, ele separou uma parte desse valor, guardou para si, e a outra metade ele resolveu contribuir com os shalichim, com os emissários, para ajudar os irmãos que estavam com necessidade de ajuda no momento, certo? Então, qual foi o erro? E nós estudamos no estudo anterior, qual foi o erro de Hananiah? O erro foi, não se trata de ter dado só a metade. Não foi isso. Não teria problema algum, já comentamos no estudo anterior, se ele dissesse que era metade do valor que ele tinha vendido aquela propriedade. O problema foi ter apresentado aquela quantia, isto é, a metade, como se fosse valor total. E justamente com a intenção de parecer grande, notório, diante das outras pessoas. De forma que as pessoas, quando olhassem para essa atitude dele, fariam, oh, entendeu? Ele queria essa admiração por parte das pessoas. Então, o ser humano pode enganar qualquer pessoa, menos ao Eterno. O seu mover, a sua realização. Então, vamos ver em detalhes aqui que Lucas vai falar justamente na hora em que ele vai dialogar com Shapirá, Safira. E nós vamos ver aqui um detalhe muito importante que está conectado à atitude desse casal. Tá bom? Então esse é o contexto. Falamos já de Hananiah, ele faleceu, certo? Ele perdeu sua vida instantaneamente, caiu ali diante do shalichim e logo os moços, como diz o texto, né, o levaram para ser sepultado. Então, vamos seguir os textos do capítulo 5 e aprender as lições que ele nos traz a partir da Torá. Pois tudo que é narrado aqui, gente, as atitudes das pessoas, é baseado na Torá, certo? Tanto, obviamente, no sentido de obedecê-la por parte de algumas pessoas, quanto, infelizmente, por parte de outras, no sentido de desobedecê-la, como foi o caso de Hananiah. Vamos ver o que aconteceu agora com Shapirá, esposa dele, quando ela se aproxima do shalichim, dos emissários. Bom, então se você já está pronto, convido você a lermos juntos os textos. E assim a gente vai caminhando passo a passo. Tá? Certo. Então, pronto, aqui o texto. Que diz assim, Atos, a referência, Atos capítulo 5, verso 7. Vai rir, e aconteceu que Shaot, cerca de 3 horas, Vatavô entrou, estou sua mulher, certo? Ou sua esposa. De quem? De Hananiah, tá bom? Ela entrou. Velou e não ia dar, e não sabia et asher nasa, e não sabia o que tinha se realizado. Aqui nós temos uma pequena ilustração para você ter uma ideia, né, de como aconteceu naquele momento. Então, a essa altura do que estava acontecendo, Ananias já havia sido levado, inclusive sepultado. Agora sua esposa se aproxima, como a gente percebe aqui na imagem, né? E realmente, vamos imaginar, tentando saber o que tinha procedido do que Hananiah havia proposto diante do shalichim, que era a sua contribuição, né? Verso 8. Vaian Petrus, e respondeu Petrus, Vaiomer, dizendo Aleha, para ela.
Hagdi li. Olha só. Conte para mim, ou relate para mim. Havad, através Kesef Zé, através desta prata. Mekarten et Hassadeh. Através desta prata, vocês venderam o campo? Uma pergunta, né? Vatomer, e disse Ren a eles: Beat Kesef Zé, através desta prata. Foi o sim dela, de Shapirá, de Safira. Tá bom? Então veja só. Shimon Kefa, ele faz essa pergunta para que fique tudo muito bem claro. Se ela, Safira, ela era conivente com o propósito do coração de Ananias. Entende? Então, Shimon Kefa, óbvio, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Que isso? Mas o mover do Eterno é quem ia conduzindo eles. Olha só que interessante, né? E dessa forma, Shimon Kefa quer saber se ela compactuava ou não do propósito do coração de Hananiah, que era fazer parecer um grande tzadik através da contribuição que ele tinha realizado, citando uma coisa quando na verdade foi outra. Portanto, mentindo dessa forma para o mover do Eterno, a ação do Eterno. Certo? Então, ele, após fazer essa pergunta, vamos ver o que ele vai dizer para ela. Verso 9. Vaiomer Eleá, e falou para ela Petrus: Lamaz por que você cacharten? Por que vocês conspiraram? Por que vocês conspiraram? Eu vou ler todo o texto, depois eu volto aqui para as letras em destaque, em hebraico, tá? De vermelho e de azul. Por que vocês conspiraram? Yahad, unidos, Lenassot, et Roar Adonai, unidos para pôr a provas o mover de Adonai. Rine Raglei, eis que os pés Hamikaverim, dos que sepultaram, et Isher, os que sepultaram teu homem. Pode parecer estranho para você. Eu resolvi traduzir, gente, da forma literal. E aí é bom que eu já estou aqui no estudo, né? Já digo para você o significado. Porque Ish, aqui, vou marcar para você que está chegando agora. Quem já tem tempo sabe, né? Já está craque no hebraico. Você que já está acompanhando as aulas disponíveis no canal. Aqui, ó. Ish, homem. Isher. Então, esse sufixo aqui indica seu marido, ou melhor, seu homem, ao pé da letra, seu homem. Portanto, o marido dela, certo? Certo. Eis os pés dos que sepultaram teu marido. Eis que os pés dos que sepultaram teu marido, Bapetar, estão na entrada, isto é, portanto, da porta, né? Como você percebe aqui na ilustração. Nesse momento a ilustração faz toda a diferença, né? Para a gente poder compreender aqui. Saur, e carregarão Gan também o ter você Harutza para fora. Olha só. E aí Shimon Kefa tem a confirmação pela própria resposta dela de que ela tinha compactuado com o propósito do coração de seu marido. Olha só que perigo, né? Uma vez que ela concordou, ela era ciente disso. Na verdade, desde o texto anterior,
ou melhor, desde o estudo anterior que nós fizemos, foi dito que ela era consciente a respeito do valor que foi guardado. Ela era consciente de tudo. Nada foi feito de forma desapercebida por ela. Tá? Shimon Kefa só queria se certificar disso. E quando ela disse que sim, né, foi pelo valor daquela prata que eles adquiriram aquele campo, mas ela podia ter dito, não, nós adquirimos só pelo valor da metade. Então, Shimon Kefa entenderia que ela não saberia, não estava sabendo, na verdade, que o seu marido sozinho teria, entre aspas, ocultado esse valor. Então, pelo fato dela dar a mesma resposta que o seu marido, tão cúmplice dele, né? Por isso, Shimon Kefa diz isso para ela. Mas agora vamos observar um detalhe aqui muito importante, que é o seguinte, gente. Veja bem, nós temos aqui a palavra queixar, tá certo? Cuja raiz dela é cachar. Cachar, obviamente, pelo fato dela estar flexionada, essa palavra é queixar, queixarten, conspiraram, portanto, cachar, conspirar. Cachartem, que vocês conspiraram, né? Faltou marcar aqui o vocês, né? Que vocês conspiraram. A palavra cachar, ela também tem um significado de atar, amarrar ou ligar, certo? Então, observe bem. Quando Shimon Kefa usa essa expressão, cachartem, é interessante, porque realmente na forma de pensar e no propósito do coração deste casal, eles literalmente, dentro do contexto, é claro, eles ataram, amarraram esse propósito de querer fazer parecer que eram melhores que os outros, esse grande volume de contribuição que estavam dando, como sendo o total da sua, dando essa impressão, né, de que eram realmente grandes tzadik. Então, essa expressão, gente, ela é tão rica, ou melhor, todas as palavras em hebraico são muito ricas e traz para a gente o entendimento mais preciso, mais aprofundado do que realmente aconteceu. Portanto, sim, eles conspiraram, mas dentro do sentido da palavra cachar, que você tem aqui em vermelho, tá? Então nós temos esse atar, como se eles ataram, eles propuseram isso como algo fixo no seu coração para assim realizar. Como alguém que amarra, né? Alguma coisa no sentido de toda vez que ela olha para aquela amarração, ela vai lembrar o que está associado àquela amarração, aquele sinal, aquele objeto, tá certo? Interessante. Unidos para pôr a provas. E aqui você tem a expressão lenasot, certo? Lenasot, para pôr a provas. Isto é, para testar, para tentar ou analisar o mover de Adonai. Como assim tentar pôr a provas? É como se... O que Shimon Kefa está falando? É como se o casal realmente não considerou, ou não imaginava que o mover do Eterno realmente iria interferir ou não perceberia o plano deles de querer fazer parecer melhor que os outros, cuja contribuição iria superar a todas as outras contribuições e tornaria o seu nome notório e que ficaria para a história. Olha só o perigo disso, gente. Tá? Então é muito melindroso, é muito perigoso, gente, quando um coração chega nesse patamar de propósito, pois isso compromete a vida da pessoa, né? Olha só que terrível isso. Imagina tentar, testar, como quem diz assim, vamos ver se o mover do Eterno, isto é, quando eu digo mover do Eterno, para você que está chegando, gente, eu me refiro ao próprio Eterno, tá? A realização dele, as suas ações, tá bom?
Então é como se alguém estivesse dizendo, bora ver se o Eterno realmente ele é onisciente. Bora ver, bora ver. Vou fazer isso aqui, o que, que ele vai fazer? Entende? Isso é tentar o Eterno, duvidar da sua capacidade, da sua soberania. E que esse tipo de sentimento, de propósito, nunca passe pelo nosso coração. Nunca. Tá? Portanto, tudo aquilo que fazemos, meus queridos irmãos, meus jovens, minhas crianças, tem que ser realmente com humildade, de coração. Tudo, tudo. Tá? Quando nós vamos apresentar um estudo, humildade. Quando nós vamos sentar para ouvir alguém ensinar, humildade. Quando você ouve algo que talvez você não concorda, né? Humildade. Quando você ouve algo que você concorda, humildade. Tá percebendo? Portanto, é humildade em todos os pontos de nossa vida, em todos os aspectos. E não realmente truncar com 5 pedras na mão. Não. Humildade em tudo. Inclusive, como é o contexto do texto, inclusive na hora de fazer uma tzedakah, na hora de ajudar alguém. Humildade. Não querer se aparecer. Não querer se autopromover. Não. Humildade. Humildade. Né? Tá, gente? Então, que essa lição fique em nosso coração, que a gente já traz aqui à tona no estudo, pela graça do Eterno. Tá bom? Vamos seguir. Além disso, eu convido você a analisar ainda esse versículo, porque é o seguinte: essa palavra que é formada pelas letras Kuf, Shin e Resh, ela, que é a palavra kashar, a sua raiz, ela aparece em um outro texto na Torá. Então, nesse momento, eu convido você, ainda comentando sobre o que a gente está citando, né? Do que eles amarraram, ataram no seu coração. Vamos verificar na Torá essa palavra em um outro texto e vamos ter uma visão mais completa do que Hananiah, Veshapirá, Ananias e Safira fizeram. Então, separei um slide aqui especial para o nosso estudo. Tá? Não que os outros não sejam, né? Todos são especiais, de todos os professores. Agora, olha só a riqueza, gente, do hebraico, da língua Kadosh, e o quão realmente você vai compreendendo o que cada escritor quis dizer a respeito do que ele está narrando, tá? Então veja bem, o mesmo texto que nós tínhamos ainda há pouco, portanto o verso 9 do capítulo 5 de Atos, vamos agora observar em paralelo a esse texto, um texto da Torá, que está na Parashá, na porção 46, Ekev, particularmente em Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 18, que diz assim: Vesamten, você tem aqui flexionado, né? A palavra shomer aqui no meio, né? Tem um tave aqui no final, então por causa da flexão, shomer, tá? Guardem, guardem, et devarai ele, e guardem estas minhas palavras, o Eterno falando, al levavichem, sobre o vosso coração. Esse sobre, gente, essa palavra al aqui, ó, formada pela letra Ain e Lamed, tá? Quer dizer sobre, entenda que sobre é por cima. Olha que interessante, né? Ó, o hebraico. O hebraico, tá? Com grandes lições a gente aprende com cada letra, com cada traço da Torá. Incrível, né? Portanto, que as palavras do Eterno estejam sempre sobre, isto é,
por cima, no ponto mais alto do nosso coração, acima do nosso coração. E quando fala coração, quando o Eterno diz coração aqui, gente, ele está se referindo aos nossos desejos, tá? Que os desejos do nosso coração seja sempre relativo no ponto mais alto a respeito da obediência à palavra do Eterno, a Torá. Estes 5 primeiros livros da sua Bíblia que você tem aí na sua mão, que está aí na sua estante, você que está chegando agora, é essa mesmo, né? Isso. Esses 5 primeiros livros, Torá, chama-se Torá. Talvez você conheça com outro nome, né? Torá. Ali é a palavra do Eterno. Então, que as palavras do Eterno, a Torá, estejam sobre o nosso coração, no ponto mais alto, tá certo? E não embaixo. Que os desejos do nosso coração não coloquem a Torá do Eterno em nossa vida no ponto mais baixo, mas o contrário, no ponto mais alto, por cima, tá bom? Continuando. Al-levavchen, sobre ou por cima do vosso coração, ve'al, e sobre nafshichem, sobre a vossa alma, ou por cima da vossa alma. Gente, tem um irmão aqui, eu acho que o nome dele, que acompanha inclusive nossos estudos, aqui nos dá a honra da sua participação, eu acho que é Gilvan. Se eu estiver errado, me corrija, irmão, tá? Eu acho que é Gilvan ou é Idelvan, não lembro exatamente. Ele perguntou certa vez em um dos nossos estudos aqui de Atos a respeito da questão da alma, né? Então, o que é a alma? Gente, a alma é este corpo, você, eu, este corpo vivo, funcionando, tá bom? Que toma decisões, que respira, que tem um fôlego de vida nele. Tanto é que lá em Bereshit, Gênesis, o Eterno chama o ser humano, a partir do momento em que ele é criado, de alma vivente, tá? Certo? Então, isso é alma, isto é, a vida, você por completo, tá certo? Você por completo, corpo, mente, o fôlego de vida que está em você, tá certo? Tudo isso, pega esse conjunto, então considere ele, chame ele assim, alma, tudo isso, alma, tá certo? Nesse sentido, olha o que o Eterno está dizendo aqui em Devarim, que as palavras dele estejam sobre, por cima da vossa alma, ve'al nafshechem. Olha que incrível. Então, o que está acima da nossa vida, a palavra do Eterno. Mas isso só acontece na minha e na sua vida quando nós assim fazemos. Porque o Eterno dá a instrução e obedece àquele que é humilde. Olha aí a humildade, tá percebendo? Diferente disso que o Eterno está dizendo aqui em Devarim, foi justamente a atitude desse casal, Ananias e Safira. Duas coisas, eles não colocaram a palavra do Eterno sobre o coração deles, muito pelo contrário, estava abaixo, porque o desejo deles era se aparecer. Não colocaram a palavra do Eterno acima da alma deles, isto é, acima da vida deles. Muito pelo contrário, colocaram abaixo. Colocaram a vida deles acima da Torá. Tanto é que queriam se tornar notórios, pessoas que ficariam para a história, na história do povo de Israel, dessa maneira. Tentando ludibriar, enganar as pessoas ali. Né? Continuando. E aí vem a palavra que é justamente a que nos trouxe até aqui, né? A palavra é kashar. Kashar. E sobre a vossa alma e, olha só, uksharten e atenais. Isto é, amarre as minhas palavras. De uma forma figurativa, é óbvio, né? O Eterno usa muito isso. É atenais, amarre-as.
otan leot al yadechen, sobre vossas mãos, como sinal. Letotafot, ponham-nas benenichen, ponham-nas em uma faixa na fronte entre vossos olhos. Você tem aqui en, vem de ein, né? Olhos. Enenichen, olhos. Portanto, atar ou amarrar as palavras do Eterno na nossa mão, toda vez que fala de mão, está falando de atitudes, ações, tá? Falou de mão, falou de atitudes. Então é como se literalmente nós pudéssemos amarrar as palavras do Eterno na nossa mão, de forma que aonde você vai, durante o dia, se você fosse conferir, quantas vezes você olha para a sua mão quando nas suas atividades diárias? Acho que poucas pessoas, ou se não, a gente não faz isso, né? Você não fica conferindo isso. Mas tira um dia, não para conferir, né? Não precisa, mas repara nos momentos em que você, mesmo sem querer, você acaba olhando para a sua mão. Interessante, né? Então imagina que quando você olha para a sua mão, está ali de alguma forma gravado as palavras do Eterno. Óbvio, isso é figurativo, né? Não que você faça isso literal, né? De pegar uma caneta e escrever. Né? Não, não é isso, certo? Então existe entre o povo Yehudi o uso do tefilin, né? Interessante. E é feito isso nas tefilot. E toda vez que se usa o tefilin, que é colocado na parte do braço próximo ao coração, né? Tem todo um significado e algo muito bonito, muito lindo, né? Veja bem, colocando assim como memorial que as palavras do Eterno estejam sempre em nossas atitudes. Mãos, falou em atitudes, ações, tá certo? E diz: ponham-nas em uma faixa entre vossos olhos. Então, entre os nossos olhos, colocar as palavras do Eterno entre os nossos olhos, significa, na direção, nessa parte do meio, está a nossa mente, os nossos pensamentos. Isto é, que os nossos pensamentos sejam de acordo com as instruções do Eterno. É isso que ele está dizendo para a gente. Coisa essa que não fez tanto Hananiah quanto Veshapirá. Hananias e Safira não fizeram assim. Entende? Então, se tem algo que nós devemos amarrar em nossa mente e em nossas mãos, que seja conforme as instruções do Eterno, a sua palavra, as suas instruções, a sua Torá. E não, e não amarrar as nossas mãos e na nossa fronte, portanto, entre os nossos olhos, e não amarrar os desejos do nosso coração em detrimento ou acima da palavra do Eterno. Olha só. Então foi exatamente isso que eles, entre aspas, amarraram no seu coração. Foi isso que eles amarraram, ataram nas mãos deles e na fronte entre os olhos deles, Ananias e Safira. Ao invés de amarrar a palavra do Eterno, amarraram o propósito do seu coração. Olha que perigo. E toda vez que alguém não se porta com humildade, gente, automaticamente ela já está amarrando nas suas mãos, amarrando na sua fronte, portanto, entre os seus olhos, os desejos do seu coração somente. E que nada tem a ver, nesse caso que eu estou citando, nada tem a ver com a palavra do Eterno. Então são os dois opostos, certo? Então, existem duas maneiras de atar coisas em nossa mão e entre os nossos olhos.
tem o modo positivo e o modo negativo. O modo positivo de atar algo em nossa mão e entre os nossos olhos, positivo, é atar as palavras do Eterno. E o modo negativo é atar os desejos do coração humano. Infelizmente, foi essa segunda opção que escolheu Ananias e Safira. E por isso sofreram as consequências disso. Isso é muito perigoso, gente. Tá? E muito sorrateiro. Parece algo que só pertenceu ao primeiro século, conforme o texto que nós estamos lendo de Atos. Mas ainda em nossos dias acontece esse tipo de coisa. Não necessariamente do mesmo jeito que aconteceu. Óbvio, em contextos diferentes, em situações diferentes. As pessoas colocando, amarrando como um memorial em suas atitudes e em seus pensamentos apenas aquilo que está em seu coração e que nada tem da palavra do Eterno. Certo? Então, essa é uma grande lição para nós, ficarmos atentos quanto a isso, pois duras consequências vêm para aqueles que assim procedem. Tá? Ok, vamos seguir ao verso 10 de Atos capítulo 5. Diz assim: Vatipol e caiu, Piteon e caiu repentinamente, Leraglav aos pés deles, Vatetse e saiu, Nishmatá, a alma dela, e saiu a alma dela. Eu coloquei entre parênteses a palavra vida, pois é justamente isso. Gente, novamente, parece redundante, né? Mas como eu falei ainda há pouco, alma, gente, é a pessoa por completo, esse corpo vivo, tá certo? Com o fôlego de vida. Não fique pensando, tá? Que alma é aquela imagem transparente da pessoa que sai e aí fica flutuando e vai não sei para onde, tá? Com todo respeito a quem segue essa linha, ok? Mas quando a gente olha para a escritura, gente, é exatamente isso. Isto é, uma pessoa viva. Portanto, se a alma dela sai, o que Lucas está dizendo? Que saiu a alma dela, que saiu a vida dela, o fôlego de vida. É só isso. Entendeu? É simples. Saiu o fôlego de vida, a vida dela saiu. Pronto, ela morreu. Ali, a partir desse momento, é apenas um corpo. Obviamente sem a vida, porque saiu, tá? E quem fez isso? O Eterno. Não foi Shimon Kefa, tá? Foi o Eterno. Vai a Vou e entraram Hanarem. Aqui você tem a palavra Naar, né? Os moços, os jovens. Hanarem. Entraram os moços. Vai Metzaurra e encontraram-na que matar. Encontraram-na morta. Vai Otseu e levaram-na. Otá e levaram-na. Vai Querurá, Atzel e Chá, e sepultaram ao lado de seu homem, isto é, de seu marido. Tá? Então a cova acabou sendo depois outra feita também para ela, para Shapirá, Safira, certo? Então, olha só o triste fim que ela teve e que isso foi consequência de sua atitude de ser cúmplice daquilo que realizou Ananias. E ela morreu instantaneamente, tá, gente? O Eterno
deu a sentença ali na hora. Ela primeiro caiu aqui, ó, você tem a ilustração, já sem vida. Depois os moços levaram seu corpo. Tá? E olha só o que vai dizer aqui, gente, no próximo verso. E aqui a gente vai concluir com esse verso, tá? Eu vou fazer um breve comentário a respeito disso. Vatri, e passou a existir Gadolá, um grande temor, e passou a existir um grande temor sobre Kol Hakachal, sobre toda a congregação, Ve'al Kol Hashomiim, e sobre todos os que ouviram Et Hadavar Hazé, estas palavras. Então, imagina só o temor que ficou sobre todos a partir do que viram. E diz o texto, não somente os que viram, mas todos os que ouviam o que tinha acontecido. Olha só. Portanto, a mentira, ela traz suas consequências, seja de forma imediata ou seja de forma prolongada. Isto é, mais tarde. Mais tarde no nosso ponto de referência, né? Para o Eterno vem na hora certa. Porque é Ele quem traz o juízo, tá? Na hora certa. No caso desse casal, veio ali na hora. O juízo sobre eles. Então, eles ficaram temerosos. E aqui eu gostaria de lembrá-los o seguinte. Esse temor, gente, não é apenas pelo fato desse casal ter sido punido. Mas eu digo isso com toda certeza, gente. Automaticamente, ao ouvir, e aqueles que viram isso acontecer, automaticamente lembraram do que aconteceu com os 2 filhos de Aharon, a saber, Nadav e Avihu, conforme está descrito em Vaikra, Levítico, capítulo 10, verso 1 e 2. Nadav e Avihu, pelo fato de ter acendido um fogo estranho ou um fogo não autorizado pelo Eterno, então saiu fogo da presença do Eterno e consumiu os 2. Aqui uma pequena ilustração, tá? Para você ter uma ideia disso. A princípio, gente, quando se lê o texto, né, de forma corrida, pode parecer meio... O que aconteceu ali? Por que o Eterno fez isso? Né? E aí, a mesma situação que nós acabamos de estudar com este casal, Ananias e Safira, aconteceu justamente antes, historicamente falando, com estes 2 irmãos. Portanto, os 2 filhos mais velhos de Arão. Tá? Nadav e Avihu queriam, olha só, o propósito do coração deles, que obviamente as pessoas não perceberam. Mas o Eterno que vê o coração ou a intenção do coração percebeu neles essa arrogância, essa prepotência, essa tentativa de se autopromoverem e se tornarem notórios na história do povo de Israel, tiveram como consequência a morte imediata. Certo? E triste, gente, claro, imagina Aharon e sua esposa como ficaram com a morte de 2 filhos, gente, de uma vez só, perder 2 filhos assim, né? Imagina a mãe deles como ficou. Entende? Aharon, então, repito, o ser humano vê o exterior e o Eterno, além do exterior, vê o interior de nosso coração. O propósito com que nós
realizamos, tudo o que fazemos. Portanto, meu irmão, talvez você nessa caminhada em Teshuvá, esteja pensando assim: ah, mas ninguém me dá ouvidos, ninguém quer ouvir o que eu gostaria de compartilhar com as pessoas e que eu estou aprendendo tanto. Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Meu irmão, o Eterno vê o seu coração e ele sabe a sinceridade com que você o obedece, com que você o ama, tá? Portanto, as pessoas deem atenção ou não para você a respeito do que você talvez gostaria de falar para elas, tá? Calma, calma, muita calma. Na hora certa, no momento certo, o Eterno providenciará a oportunidade para você compartilhar com as pessoas. E isso vai acontecer quando você estiver pronto, tá? Seja com um familiar seu, seja com um amigo, ou uma pessoa que talvez você ainda não conhece, tá? Mas não fique esperando que as pessoas lhe reconheçam, né? Que não, não, não. O que você realmente precisa e você já tem é que o Criador do Universo, ele observa, ele sonda os corações e ele conhece a intenção do seu coração. Todas as vezes que você faz suas orações a ele, toda vez que você faz suas tefilot, ele vê a intenção do teu coração. Toda vez que você faz uma boa atitude, quando você faz uma tzedakah, quando você ajuda alguém, quando você é gentil, quando você toma cuidado com as suas palavras, com seus pensamentos, em todos os aspectos de sua vida, se você faz com amor, o Eterno sabe, ele vê, tá? Ainda que ninguém perceba ao seu lado. E olha que é difícil, hein? Todo mundo percebe que alguém ao lado faz alguma coisa, seja certo ou seja errado. Todo mundo é percebido, gente, não adianta. Mas eu estou colocando uma situação, ainda que ninguém talvez lhe perceba, o Eterno, ele vê a intenção do seu coração. Ele te conhece, tá? Ele conhece o profundo do seu ser, a tua essência, ele conhece, ele sabe. Tá? O amor com que você faz, com que você toma as suas atitudes, tá? Então, eu estou seguindo uma linha histórica, portanto, depois de Nadav e Avihu, nos profetas tem uma outra situação muito semelhante a que nós estamos estudando, cuja intenção do coração era totalmente longe dos propósitos do Eterno, que foi com Uzá. Uzá, quando David Hamelech, o rei David, queria levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, primeiro erro, transportaram em uma carruagem, né? E tinha gado levando, vamos dizer assim, era um animal de tração da época, né? Ora, não foi à toa que o Eterno ordenou que se confeccionasse, que se colocasse os varais na arca. Por quê? Porque não era para ser levado em carruagem, era para ser levado sobre os ombros, como você percebe aqui nessa outra ilustração, tá? Coberta aqui com os tecidos que o Eterno ordenou que assim fosse. Não era para levar em carruagem, mas sobre os ombros. Então, o primeiro erro foi esse. Segundo, não era para ninguém, só quem deveria tocar realmente na arca. E coberta é uma família que o Eterno separou para assim realizar. Não só a arca, mas todos os itens do Mishkan, do tabernáculo. O Eterno separou pessoas para fazer isso. E usar, no momento representado por esse rapaz aqui na ilustração, né, de branco. Quando os bois tropeçaram, ele tentou segurar. Você já conhece essa história, esse relato, né? Ele tentou segurar. Quando ele estendeu a mão para segurar, ele
assim como Nadav e Avihu, assim como Hananiah, Veshapirá, Ananias e Safira, perdeu sua vida. Morreu lá mesmo. Porque o Eterno viu a intenção do coração dele, tanto de Uzá, quanto de Nadav e Avihu, quanto de Ananias e Safira. Você entende agora porque houve um grande temor naqueles que viram e ouviram o que aconteceu com Ananias e Safira? E aí, voltando para o texto lá de Atos, todos sabiam, conheciam esses relatos do Tanar e automaticamente lembraram e entenderam do que se tratava sobre o que aconteceu com Ananias e Safira. Tá? Então, pode parecer algo somente local, né? Ah, mas do que aconteceu aquilo? Não, eles tinham na memória o que aconteceu com os dois filhos de Aharon, Nadav e Avihu, e com Uzá. Repito, o Eterno conhece o coração de cada ser humano. Não adianta tomar uma atitude fazendo parecer quando na verdade o coração não queria fazer aquilo, né? Então, o Eterno tudo vê. Ele conhece o nosso íntimo, ele conhece a nossa mente. Ele sabe os planos de cada um de nós. Portanto, não tem como se esconder do Eterno. Eu espero que você esteja entendendo, meu irmão, tá? A gente está indo passo a passo, meate, pouco a pouco, tá? Para você absorver bem os textos que nós estamos estudando, tá? E aqui eu quero finalizar com você com um seguinte comentário. Veja bem. Como eu acabei de citar, Nadav e Avihu, Uzá e Hananiah e Shapirá, Ananias e Safira, tiveram o mesmo juízo, tiveram a mesma punição da parte do Eterno, por causa da intenção do coração de cada um deles. Se você reparar, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? Se você está escrevendo aí no chat, segura aí, tá? Um pouquinho, preste atenção, olhe para mim. Veja bem, existem pessoas ou grupo de pessoas que acreditam, por exemplo, que o Eterno no Tanar é mal, o Eterno no Tanar é duro, rígido, ríspido, severo. E nos escritos nazarenos, o Eterno é bonzinho, é longânimo, é amoroso, né? E esse é mais um mito que vai cair agora diante de nós. Ah? Por que, irmão Raimes? É um mito? Sim, é um mito. Porque o Eterno, ele é o que era, ele é o que é e ele é o que será. Em outras palavras, o Eterno é o mesmo sempre. Ele é amor, ele é justiça, ele é gracioso, ele é longânimo em todas as épocas, em todas as eras. Tá? Então, inclusive, essa página em branco que separa o Tanar dos escritos nazarenos na sua Bíblia nem deveria existir, porque isso faz parecer para as pessoas que o Eterno, repito, no Tanar é de um temperamento e nos escritos nazarenos já é bonzinho, né? Já tem outro temperamento. Mas o Eterno, ele é um. É por isso, inclusive, por causa dessa falácia, né, que se acredita que a graça do Eterno vem somente a partir de Matitiarro para frente, né? Quem disse isso? Quem disse isso? O Eterno sempre foi gracioso. É Ele quem concede graça, gente.
O Eterno sempre foi bom. Tanto é que ele nos presenteou, isto é, o ser humano, ele nos presenteou com a Torá. Olha só a bondade do Eterno. Ele nos dá um manual da vida. Você quer viver? Você quer ter saúde? A Torá. Pratiquemos ela com amor. Entende? Então, voltando aqui. Eu não sei como talvez tem sido a sua caminhada em Teshuvá, mas alguns obstáculos já precisam ser rompidos. E eu tenho certeza que isso que eu estou citando aqui é, ou melhor, pode ser um obstáculo ainda na sua vida, você que está nos acompanhando agora. Que obstáculo, irmão Raimes? Esse que eu acabei de citar, de que o Eterno no Tanar é severo e nos escritos nazarenos é bonzinho. Nada disso. O Eterno é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele é imutável. Assim como a sua Torá é imutável, ela não muda. E esse mito acabou de cair aqui, diante de nós. Tá? Tanto é que a prova disso, como você acabou de acompanhar aqui no estudo, o mesmo juízo, por causa da mesma intenção do coração que houve na Nadav e Avihu, na Torá, aconteceu também o mesmo juízo com Uzá, portanto nos profetas, e da mesma forma aconteceu nos escritos nazarenos com Hananiah e Shapirá. Outros casos também vai acontecer a mesma coisa. Né? Aí talvez você pergunta, não, mas irmão Raimes, nos nossos dias isso não acontece mais, porque tem tantas pessoas por aí fazendo coisas ruins, cuja intenção do coração é uma, mas por fora mostram outras, e contudo estão aí vivas, né? Meu querido, o juiz aqui não é eu e nem é você, em relação ao contexto que nós estamos falando aqui, tá? Nós não somos juízes. Quem vai julgar isso é o Eterno. Pela sua Torá. Então não fique achando que o juízo de pessoas que proporcionam injustiça, enganando as pessoas com atitudes que na verdade o seu coração está com outras intenções, não pense você que o Eterno está tardando em trazer justiça. Não. A sentença acontecerá no momento em que ela tem que acontecer. Não queira tomar o lugar do Eterno, meu irmão, tá? Não é você que vai dizer, ó, fulano já era para ter perdido a vida, assim como foi com Ananias e Safira. Não diga isso. O Eterno tem a sua sentença para o momento certo, para a hora certa, para aqueles que assim, conforme ele quiser, aconteça. Tá? Qual é o nosso dever? Não ficar dizendo fulano devia morrer, fulano devia viver. Não. A nossa função é obedecer a Torá com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, atando, amarrando elas nas nossas mãos e entre os nossos olhos, isto é, o nosso pensamento. Tá? Que as nossas atitudes e os nossos pensamentos estejam sempre conectados à palavra do Eterno. E deixe que realmente, nesse contexto que a gente está citando, a justiça que cabe ao Eterno seja realizada no momento em que ele aprouver assim fazer. Bom? Então, estamos colocando as coisas em seus devidos lugares, certo? Não sai atropelando aí as coisas. Antes de tomar conclusões precipitadas, pare um pouco, observe o texto, considere a Torá, os profetas, os escritos, e aí sim você vai percebendo o quão realmente amavam a Torá os nossos irmãos do primeiro século. Bom, bem, eu vou ficando por aqui e quero aqui agradecer a todos pela participação. E deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado, meu irmão, por tudo, minha irmã, meu jovem, minha criança, que nos prestigia com a sua participação, tá?
nós continuamos aqui no capítulo 5 de Atos e eu espero que você tenha entendido, tá, gente? A minha didática não é a mesma didática do Moré Felipe, que não é igual do Moré Renato, da Mora Deise, Mora Márcia, tá certo? Do nosso querido Moré Valdinei, né? Nosso querido Valdinei Teixeira, um grande professor. Eu também, quando ele apresenta os estudos lá no canal Rádio Chuva, eu acompanho sempre que posso. E ali a gente aprende bastante. Gostei muito da tabela que ele fez do último estudo, tá excelente, né? Um grande abraço a todos os professores e que o Eterno vos abençoe, meus queridos irmãos, tá? Então espero que você tenha compreendido, tá? O que a gente tentou trazer. Espero que tenha ficado claro. Se você tem dúvidas, você pode escrever aqui nos comentários do vídeo, tá certo? E aí a gente, na medida do possível, vai tentando responder, tá? Às vezes, você que está chegando agora, talvez uma resposta que você queira agora de um determinado tópico que você tanto busca encontrar, às vezes acontece de a pessoa ainda não estar pronta para aquela resposta. É incrível isso. A gente vai aprendendo no caminho de Chuvá, né? Às vezes o momento da sua resposta não é aquele momento. Porque ainda lições prévias para lhe tornar maduro para entender aquela sua pergunta precisam ser aprendidas antes. E só então você estará pronto, o seu coração estará pronto para entender aquela sua dúvida. Entendeu? Mas isso a gente com paciência, com amor, meate, pouco a pouco. Com muito amor, com muita alegria, com muita humildade. Tá bom, meu irmão? Bem, antes de nós concluirmos, eu quero aqui trazer aqui para lembrá-los, né, que no dia 10 nós tivemos, domingo, um maravilhoso estudo, gente. Incrível, com o nosso querido professor Marcos Felipe sobre Pêssar. Quem não viu, fica gravado. Todos os estudos aqui do canal, gente, fica gravado no YouTube, tá bom? Você vai lá e acompanha esse belíssimo estudo, tá certo? Também alguns detalhes a respeito de Pêssar foram abordados ontem, no Momento do Hebraico. E você é nosso convidado para, no dia 15, portanto, numa sexta-feira, conosco celebrarmos Pêssar, certo? Pêssar, juntamente com sua família, você que nos prestigia com a sua participação. Será uma honra, tá? Ter a sua participação, a sua presença aqui conosco. Bom? Bem, nós temos aqui, eu sempre faço questão de fazer menção a isso, né? Quem sempre tem gente nova chegando, através desse QR Code e também dos links que tem aqui embaixo do vídeo, tá? Você tem acesso a os PDFs que nós disponibilizamos no Telegram, certo? Então no Telegram, tem um Telegram da Ativa Total. Esse Telegram, gente, você não faz pergunta. É só para você baixar os PDFs que a gente envia para lá, tá certo? Então você fica à vontade das porções, dos estudos semanais, tá certo? De Atos ainda não tem, porque estamos no capítulo 5, são 28 capítulos, tá bom? Ok, então a nossa programação semanal da Ativa Total assim como foi ontem, terça-feira, toda terça-feira às 19 horas, sempre horário de Brasília. Diretamente de Feira de Santana, Bahia, nosso querido Moré, Marcos Felipe, apresentando o programa Momento do Hebraico, tá? Para você aperfeiçoar o seu hebraico, para você que já passou pelas aulas iniciais de hebraico disponibilizadas na playlist, então você vem para cá, para o Momento do Hebraico, terça-feira, às 19 horas, e ao mesmo tempo que você estuda alguns textos da porção seguinte, você já vai aprimorando seu hebraico, certo? E daí, como diz o Moré Felipe, aí ninguém te segura, né? Então você vai aprendendo hebraico, pronto, ninguém te segura mais. Aí você vai longe. Graças ao Eterno.
E às quartas-feiras, às 19 horas, este que vos fala, né? Aqui, o irmão Raimson, diretamente de Manaus, capital do estado do Amazonas, Atos dos Emissários, Masei Rachelirim, né? Toda quarta-feira. É uma honra para a gente, tá? Estamos apresentando, compartilhando esse estudo com você, tá? Estamos no capítulo 5, muitas lições já tivemos até aqui, e Imite-se Hashem, se o Eterno permitir, mais lições estaremos aprendendo posteriormente, tá? E às quintas-feiras, às 19 horas, nosso querido Moré Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, com o programa Um Pedacinho da Torá. Tá bom, gente? Então, ele vai trazer pra gente, sempre durante a semana, uma degustação, vamos dizer assim, da próxima porção que virá, certo? E toda sexta-feira, às 18 horas, o nosso Kabbalat Shabbat, ou recebimento do Shabbat, que é a tradução, tá bom? Que, excepcionalmente, nessa sexta-feira, estaremos celebrando Pêssar, tá? Então, a porção que seria desse próximo Shabbat vai ficar para o outro subsequente, que, se o Eterno permitir, eu é quem estaria apresentando, tá bom? Imite-se Hashem. E no Shabat, no sábado, às 10 horas, o Shacharit, que é o estudo pela manhã, e às 16 horas, no sábado, o Arvit, o estudo realizado à tarde, fazendo assim a conclusão dos estudos das porções daquele Shabat, tá certo? Que bom, meus irmãos, tá? São esses os avisos. Eu, mais uma vez, agradeço a você por tudo, pela sua participação. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Sempre, sempre. Tá? E aguardo você. Nosso próximo encontro imediato é amanhã, às 19 horas, com o nosso querido Moré Renato de Prísio. Tá bom? E se o Eterno assim nos permitir, na próxima quarta-feira, nos encontraremos aqui para darmos sequência aos estudos de Atos. Tá bom, meus irmãos? Então, vou deixar vocês com essa belíssima canção. Vamos aqui terminar, ou melhor, concluir, né, o nosso estudo de hoje com uma canção aqui, uma canção animada. Que tal Ahavá Pshutá? O amor simples, né? O amor simples. Com esta maravilhosa dupla Raparvarim, os suburbanos. Então, mais uma vez, Laila Tov, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. E até o nosso próximo encontro. Leiktraot! תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה. אולי עוד שיר אחד.